Meus irmãos, eu tenho um verso aqui na Bíblia que eu gosto muito antes de iniciar a palavra, que é em 2 Coríntios, do capítulo 5, no verso 17, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meus irmãos, eu eu vejo da seguinte forma que o que que é a transformação? Eu quero passar para os irmãos com a minha história de vida, o que que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Eu, aos meus 13 anos, 13 para 14 anos, eu conheci o que que era o mundo do crime, tráfico de drogas. Mas não é assim que funciona, você não se escorrega e cai lá dentro. Tudo tem um começo, tem um início. E a questão da influência, ela é muito forte nisso. Eu estudava no ensino médio, numa escola aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, e fiz uma amizade. Tinha um rapaz naquele colégio que ele era bem cotado ali pelo fato dele já ser um jovem traficante. E a gente sabe como é que são as ruas, né? Os jovens acreditam que isso traz um poder, traz uma certa notoriedade, que de fato, dentro do mundo aqui fora, é uma realidade. E eu venerava aquele rapaz, eu era doido para fazer amizade com ele. E consegui fazer amizade com ele. Esse rapaz, com um certo tempo, a gente tendo uma intimidade ali, ele me apresentou a maconha, comecei a fumar maconha, comecei ali com os baseados ali, nas voltas dos colégios, né? A gente sempre parava em algum lote, fumava e ficava conversando. E eu gostei. E pelo fato de eu começar a andar com ele, estar junto com ele em tudo, a escola começou a me respeitar muito mais. E o tempo foi se passando, a gente foi ficando mais íntimo, mais amigo, começava a trocar ideias sobre o assunto do tráfico de drogas. E até que ele me fez um primeiro convite. Ele me disse: Mano, você pode guardar uma balança para mim? E eu, naquela questão da amizade, guardei essa balança. E nunca fica só nessa, né, meus irmãos? E aí você pode guardar esse revólver para mim? Falei: posso. Aí quando eu assustei, minha casa não, a casa dos meus pais, né? Já estavam ali cheias de droga, arma, dinheiro e por aí vai. Talvez havia a pergunta na mente: e cadê o pai e a mãe desse menino? Irmão, vocês não têm noção do garoto complicado que eu era. E eu quero ressaltar uma questão seguinte sobre o cuidado com os filhos dentro dessa palavra aqui, que é meus pais criou eu fortemente nos caminhos de Deus. Era um jovem que até esses 13 para 14 anos, antes de conhecer esse amigo meu, que eu cantava, orava, pregava, meus pais influenciavam muito dentro dos caminhos de Deus. Mas eu quero muito também ressaltar a questão do que a gente se policiar no que a gente vê, no que a gente assiste dentro das nossas casas. Porque antes de eu começar a, pelo menos guardar, começar a usar essa maconha, antes de eu ter essa amizade, era fã de filmes, de ações, principalmente filmes de tráfico de droga mesmo, Cidade dos Homens, Tropa de Elite, essas coisas todas. E por mais que os meus pais me criou firme nos caminhos de Deus, não culpo eles por nada nessas questões. Eu consegui esconder muito bem as coisas, demorou anos para eles poderem descobrir o que eu estava fazendo. Eu era um garoto terrível, terrível, mas terrível mesmo pela idade, terrível. Já dirigia, pilotava com 12 anos de idade, já fazia de tudo. E essa certa meio que liberdade que eu tinha de fazer as coisas me trouxe
pro lado, eu levei isso para o lado ruim da vida. E então o inimigo já estava preparando o terreno com esses filmes, essas músicas que eu ouvia, músicas terríveis também, aprendi a ouvir certas músicas cedo, e aquilo de alguma forma me trazia um certo vigor, uma vontade de praticar aquilo, mas morria de medo. Eu tinha vontade, mas morria de medo de fazer. Mas o fato desse meu amigo começar a me trazer essas coisas, eu comecei a me sentir mais poderoso, comecei a sentir essa fama que era de ser pelo menos amigo de alguém que era do crime. E ali eu guardando esse tanto de coisa dentro da minha casa, meus pais não sabiam de nada até então, esse meu amigo foi preso. Nessa prisão dele, ele foi capturado pela polícia com droga e arma. Ele me mandou, eu fui caçar ele e descobri que ele estava preso e fiquei com saudade dele, porque a gente tinha uma amizade bem forte mesmo. E ele me mandou uma carta, eu procurando ele, aí a carta chegou até mim, os meninos lá da favela veio lá em casa. A casa onde nós morávamos, ela dava o fundo do nosso lote, ali era uma casa grande, ela dava para dentro da favela. Então eu ficava ali, olhando, né, os becos, as vielas, escutava às vezes a troca de tiro, aquelas coisas, e eu ficava, meu Deus, como que esse povo tem coragem de mexer com isso? Mas junto ao mesmo tempo, doido para entrar naquela ação, mas era muito medroso também. Mas nem por isso Satanás não deixou de trabalhar na minha vida ali, tentando me puxar para cair ali dentro. Então, nessa carta ele me pediu o seguinte: Kelso, só confio em você, mano. A gente tem uma certa intimidade, você conhece a cada intoca, minha intoca é onde a gente guarda, né, as drogas ali, onde guarda as armas, é o lugar de confiança de cada um. E ele só confia em você, irmão. Você pode vender só um restante de umas drogas que ficou guardadas ali, só para mim poder pagar o meu chefe e ter um dinheiro para eu conseguir me cuidar de algumas coisas aqui dentro, que aqui dentro é o veneno e por aí vai. E eu fiquei com dó dele, porque eu gostava muito dele. Mas eu morria de medo de ir lá embaixo naquela favela. E com algumas coisas dele já guardadas comigo, devolvi algumas coisas para o chefe dele. E ele me falou onde estavam algumas das drogas que era para terminar de vender. Desci até ali na favela, ali embaixo, morrendo de medo, cheio de receio. Mas, não sei, pela questão da amizade, pela questão do apego que eu tinha com ele, eu senti uma necessidade de ajudar ele, porque estava preso. E desci lá embaixo lá e fui procurar o chefe dele para poder pegar as drogas dele e começar a vender. Ali começa, meus irmãos, o meu primeiro dia no tráfico de droga. Eu achei que ia ser só aquele dia. O pessoal passa ali uma semana, 2 semanas, o pessoal começou a gostar de mim, porque, como eu disse, era um jovem já bastante, vamos dizer, inteligente, já sabia dirigir, pilotar, sabia fazer conta de matemática muito rápido. Então eu consegui escalonar dentro daquele mundo ali muito rápido. Pessoal, todo mundo doido que eu trabalhasse para eles, e eu firme ali, trabalhando para esse amigo meu, porque a minha ideia era, quando ele saísse da cadeia, eu saía fora. E nesse tempo ele ficou 2 anos preso, e eu fiquei 2 anos ali, afundado. E o tempo foi se passando, eu fui me apegando, eu comecei a me acostumar dentro ali, troca de tiro, barulho de gente dando tiro na gente, correr de polícia. Isso já não era mais aquele medo, já não tinha mais, se tornou algo normal. E às vezes a gente que está de fora, né, a gente olha assim e fala: esse povo é doido, gente. O tiro correndo na orelha desses povos, e esse lá embaixo, lá assim, continua ali, não sai. Irmão, vocês não têm noção a cegueira que Satanás consegue colocar nos nossos olhos. Você começa a defender guerras que você nem sabe o motivo, você começa a acreditar que correr da polícia é algo grandioso, que o respeito começa a ser grande, as pessoas começam a te venerar. E à medida que o tempo foi se passando, você vai se tornando uma pessoa mais forte ali dentro. Eu já não dormia direito mais, já não tinha
Os meus pais sempre tentando, indo atrás, né? Tentavam me encontrar, mas é uma favela de um porte grande. Então eu sempre arrumava um jeito, escondia várias vezes. Meu pai já passou de carro várias vezes, eu me escondia dentro de bares, de vários lugares. Então tentar eles tentavam, até um ponto que eles viram que não tinha mais condições. Difícil, mas não tinha condições de suportar a questão de ficar tentando me encontrar. Eu apareci em casa uma vez na vida, uma na morte. Mas nunca deixaram de orar por mim. Nem eles, nem muitos irmãos da igreja, que esse é um poder muito forte também que tem, que é o poder da oração na transformação de uma pessoa. E ali você vai seguindo, né, meus irmãos? Vai seguindo firme, vai conseguindo escalonar no crime. É algo progressivo, né? E até que ele saiu da cadeia, mas aí eu já ali dentro, já tinha um respeito, já tinha uma certa habilidade com aquele mundo ali, e me deram a oportunidade de, pelo fato de eu já saber dirigir e tudo mais, opa, esse menor, eles falam assim, né, esse menor aí é esperto, você não quer roubar um carro para nós, uma moto para nós? E ali começa minha carreira nos assaltos. Então, de traficante para assaltante. E fazia, por quê? Porque eu também queria ganhar uma certa notoriedade, um respeito com os chefões, né? A gente que trabalha em qualquer empresa, a gente sempre busca isso, né? Ter uma notoriedade ali para conseguir alcançar melhores salários, melhores posições. E lá também não é diferente. Até que eu consegui alcançar, né, no meio desses assaltos, entre outros, alcancei a posição de ser frente. Chegou uma qualidade de uma cocaína na época, os anos foram passando ali, eu com meus 16 anos consegui ter essa posição de frente. Eu era responsável pela cocaína mais pura. Um prato daqueles de cocaína ali dava para comprar quase 2 carros populares aí. Então eu corri um risco de vida a cada segundo, que se um prato de cocaína daquele virasse no chão, eu estava morto. Se ventasse naquele prato de cocaína, eu estava morto. Ele voasse, eu estava morto. Então eu vivia literalmente à beira da morte cada segundo de vida que eu passava ali mexendo com essas coisas. Pessoas me roubavam, pessoas pegavam um pouco de droga minha, às vezes eu não queria saber de nada, né? Mas de uma forma talvez estranha, vamos se dizer, mas Deus estava ali no meio daquele momento ali de mexer com as drogas, mexer com os assaltos, armado. Deus estava me guardando, porque Ele tinha um plano para a minha vida. E alguns momentos, né, pessoas nunca deixaram de me evangelizar. Pastores iam na minha casa, eu saía fora. Por muitas vezes, muita vergonha também. Às vezes estava armado, com arma na cintura, eles nem sabiam. Mas, né, o irmão, não sei se alguns conhecem, o irmão Wanderson também tem um testemunho fortíssimo em relação ao mundo do crime. Ele foi na minha casa, juntamente com o irmão dele, o pastor, várias vezes, tentando me resgatar, e eu saí ali, às vezes estava com arma na cintura, e porque eu tinha vergonha, eu tinha morrido de vergonha de estar na presença deles ali, mas é por isso mesmo que as trevas têm vergonha das luzes. Então eu morri de vergonha ali. Mas comecei a ser frente, peguei essa responsabilidade grandiosa de ser frente dessa cocaína mais pura. Tinha uma responsabilidade matemática sobre ela e na forma de aumentar aquela cocaína ali. E o tempo vem se passando, comprei uma moto, e aí você começa a achar que aquilo ali é bom demais, até que as coisas começaram a se dar um pouco errado na minha vida, porque o homem ele só consegue ver Deus na hora que as coisas começam a ficar difíceis. Deus se faz grande nas nossas fraquezas. Troca de tiro, várias, meus irmãos, várias. Só que nenhuma delas eu vim a ser capturado pela polícia, e nessa captura ali a gente tinha baleado uma pessoa, tinha muita guerra ali, a gente tinha muito problema com outras. Aqui não tem muito disso, está chegando agora, mas na minha época lá não tinha muito essa questão de facções, né? Mas tinha problema de favela com favela ali em relação a tomar, né, o ponto ali, né? Às vezes por
por situações pessoais dos donos, às vezes olhou torto para a mulher um do outro, e ali a gente estava dando tiro um no outro ali, às vezes só pelo fato de algo pessoal dos donos. Então, assim, muitas das vezes a gente está dando a nossa vida por algo que nós, às vezes, nem sabia, às vezes por coisas que a gente nem tem nada a ver. É literalmente usado por essas pessoas. E muitas das vezes vidas são ceifadas, vidas jovens são ceifadas. E nessa troca de tiro, a gente baleou uma pessoa e a polícia veio a me capturar nessa troca de tiro. Ali me levaram, eu e um amigo preso. Fomos ameaçados várias vezes, porque a polícia queria que a gente entregasse armas, drogas, queria que entregasse certas pessoas. E mais claramente, né, a gente não pode fazer isso, porque se você morre na mão da polícia, você morre na mão dos bandidos. Então ali, muitas das vezes eles ameaçam, mas também não comete nada, não. Tem relatos, sim, né, de algumas pessoas lá que foram, eu conheço um que foi morto, assim, por não ter entregado alguém para a polícia, e eles queimam mesmo. São autoridades, eles são os que devem fazer a lei, mas infelizmente tem uns e outros que não levam isso conforme o Estado manda. Mas me ameaçando, dizendo que via nos balear, eu vou dar tiro em vocês de fuzil, porque fuzil não dá balística. E foi aquela pressão psicológica. E levou nós presos. Isso foi numa sexta-feira à noite. Nessa troca de tiro, foi uma sexta-feira à noite. E eu fui parar no CIA, né, que é onde na época eu ainda era um de menor, eu tinha 17, faltava muito pouco tempo para eu poder completar 18 anos. Era literalmente a minha meio que última oportunidade, talvez de perder a própria vida, ou talvez de marchar uma cadeia maior, e Deus me levou ali cativo, porque eu vejo Deus ali, foi Ele que me enclausurou para eu conseguir ter um tempo para conseguir pensar no que eu estava fazendo da minha vida. Ali eu fui preso, fui caminhado para o CIA, que é o lugar onde vai os de menores ali. Do CIA eu fui encaminhado para o presídio do CEIP, que fica aqui em Belo Horizonte. Ali é a cadeia onde você fica aguardando a sua sentença. E esse momento, irmãos, era da Copa do Mundo. A Copa ia ser, era um momento que ninguém queria, né, bandido nas ruas, né, no momento de futebol, porque era um momento onde ia ter muitas pessoas nas ruas, então, assim, o governo estava segurando todo mundo preso mesmo, porque antes de eu ser preso, todo mundo estava sendo preso lá, não estava voltando não, irmãos, todo mundo estava sendo preso na favela onde eu atuava ali, não voltava da cadeia, não estava ficando enclausurado. E eu fui para ali. E ali começa o processo da minha transformação, meus irmãos, dentro da cadeia. Eu preso, eu entrei assinando o artigo 121, né, o 121 que era um homicídio, porque eu entrei, né, assinando até então a pessoa que nós tínhamos baleado, ela tinha dado como morta, mas passado-se ali uns 10 dias mais ou menos na cadeia, foi transformado para o artigo, que eu não me recordar agora, mas foi para o artigo de tentativa de homicídio, porque a pessoa não morreu, ela conseguiu, os médicos conseguiram reanimá-las ali e ela não morreu. Então eu entrei com uma tentativa de homicídio. Mas algumas pessoas que entraram comigo, outras pessoas de outras, porque na cela ali do CIA, você tem outros também que são presos, né? Jovens sendo presos 24 horas, irmãos. Por isso nós temos que pregar o evangelho nas ruas, para salvar essas pessoas. Mas tinha outras pessoas ali com um que eu não esqueço, com maconha mofada, 3 dolinhas de maconha mofada e ele preso ali, 6 dolinhas de maconha mofada e ele preso ali junto comigo. E ele ficou, meus irmãos, e eu com uma tentativa de homicídio, ali preso, resguardado ali, trancafiado, fui solto. Mas nesse momento ali, eu preso, cheio de ódio, cheio de raiva,
porque tinham inimigos na cela ao lado, que já tinham trocado tiro comigo, trocado tiro com eles. E eu, claramente, também com certo medo, cheio de raiva no coração, querendo matar eles. Quando você entra na cadeia, você recebe uma escova de dente cortada pelo meio. E eu ali, meu pensamento era de fazer um chuncho, que é uma ponta que você faz na escova ali, para poder me defender. Então eu estava cheio de raiva. Mas ali, meus irmãos, um pastor, não sei nem se ele é pastor, na verdade, mas ele tem essa pinta de pastor, e ele passava ali nas celas fazendo um trabalho missionário. Na noite que ele foi fazer o trabalho missionário daquele dia, eu fui tentar dormir, isso já tinha mais ou menos uns 15 a 20 dias, eu não saía da minha cela para nenhuma atividade, porque eu não queria ter contato com os meus inimigos da cela ao lado. E nessa noite, eu tentei dormir de qualquer forma, e ali começou uma batalha espiritual, porque eu decidi, nesses 20 dias, que o Espírito Santo começou a inundar meu coração, eu não estou no lugar certo. O Deus dos meus pais começou a bater na porta do meu coração, e eu comecei a lembrar de quem eu era de verdade. E eu ali, tentando dormir, não conseguia, naquela batalha espiritual, tinha algumas pichações nas paredes da cela, e eu lembro que eu abri os olhos assim, que eu não aguentei dormir, meu olho tremia de tanto nervo ali, era uma batalha literalmente espiritual que estava acontecendo. O Satanás tentando me levar de volta, e eu tentando, e Deus tentando ali, meu filho, lembra-te de mim, lembra lá que você era aquele jovenzinho cantor, falava de mim para as pessoas, louvava, pregava. E nessas pichações tinha um palhaço, um coringa, que estava bem de frente para a minha cara ali. E aquele palhaço, as pichações nas paredes começou a ficar vibrantes, mudavam rapidamente, e aquele coringa ali na minha cara ficava rindo e com a cara fechada para mim ao mesmo tempo. E quando o Espírito Santo me deu a iluminação de que, tá vendo o que Satanás faz? Ele usou, abusou, acabou com você lá no mundo do crime, e agora te trancafiou aqui dentro. E você aí agora sujo, se sentindo imundo, e ele rindo da sua cara. Pisou em você para agora sorrir da sua cara. E ali eu escutando os passos do pastor, lá fora, no corredor, pregando para cada cela ali. Quando ele passou na minha, eu não fui até lá. Ele foi até o final do corredor. E toda vez, cada cela que ele passa, ele fala assim: aquele que quiser fazer um concerto com Deus, você vem até a porta da capa aqui, que a capa é a porta da cela, que eu vou orar por você, para você entregar sua vida a Jesus Cristo. E ele passou na minha, fez o evangelismo dele, e eu nem aí, né, assim, naquela guerra espiritual. E quando ele voltou, eu escutei os passos dele, passando, passando, passando. E eu queria ir até ele, mas ali foi o último momento que Satanás ainda tentou me segurar para eu não entregar a minha vida a Cristo, mas o Espírito de Deus, o nosso Deus maravilhoso, é muito mais forte do que qualquer Satanás, qualquer demônio. E num estalo, num passo, eu dei um pulo da cama, porque eu estava deitado na jega, no caso, né, aquela cama de cimento, denominada como jega ali. Pulei dela de cima ali, e num pulo, os caras da cela até deu uma assustada, porque eles já estavam meio que prontos para dormir também. Pulei e fui num tiro mesmo para a porta da cela, e o pastor já tinha até passado um pouco ali da minha cela, e eu dei um grito forte com ele, grudei ali naquela capa, ali na porta daquela grade ali daquela cela, e falei: pastor, pastor, volta aqui, pastor, eu preciso entregar minha vida a Cristo, eu não aguento mais. E ele volta ali e faz uma oração comigo: você deseja mesmo, meu filho, entregar seu coração a Cristo? Ali eu conto para ele que meus pais eram cristãos. Pra vocês terem noção, meus irmãos, meus pais nem sabiam onde eu estava. Eles não sabiam nem que cela eu estava. Meu pai, já era um sábado de manhã nessa situação ali, quase de manhã, né? Era uma madrugada. E meu pai veio a conseguir me encontrar por Cristo Jesus mesmo, porque tem várias cadeias por aí. Ele nem sabia por onde começar e conseguiu me encontrar. O amor de um pai e de uma mãe, né? E eu entreguei a minha vida ali, meus irmãos, a Jesus Cristo. Dali começou, meus irmãos, porque antes, quando eu estava ali na cela, durante mais ou menos, até chegar esse momento, foi uns 30 dias, meus irmãos. E até então, muitos convites, meus irmãos, muitos convites dos pessoas da cela.
Muitos acreditam que na cadeia é um lugar que você ressocializa. É mentira, irmãos. Você se ressocializa se você quiser. Mas por isso que é muito importante esses trabalhos nos presídios. Porque se não fosse esse pastor, meus irmãos, provavelmente eu não estaria nem aqui contando esse testemunho para vocês. Talvez teria por ser perdido a minha vida, teria saído dali cheio de ódio no coração ainda. Mas dentro da cela, até então, eu tive vários convites. Depois que eu contei quem eu conhecia, a influência que eu tinha, o que eu sabia fazer, os lugares que eu tinha vários lugares em mente, que eu tinha várias fitas, né, que diz, vários lugares para poder roubar, e era coisa grande. E os povos lá, né, os meninos na cela, nossa, você vai não, eu vou levar você para o Pindorama, eu vou levar você para a Serra, que são favelas daqui de Belo Horizonte, que eu sei que tem pessoas aqui que não são, mas vou levar você para quebrada tal, para favela tal, para lugar tal, você vai ser bom lá. E quando eles viram que eu literalmente, isso é o poder de um testemunho também, meus irmãos, o poder do Espírito Santo. Quando eles viram que eu entreguei meu coração a Cristo, porque ali eu comecei dia após dia a falar de Deus, buscando Deus, me deram uma Bíblia, numa visita meu pai me deu um livro, e ali comecei a ler, louvava e buscava Deus, e ali eles começaram a mudar e me respeitavam. Não, você vai sair daqui, irmão. Os convites finalizaram, já começaram a me dar força. Não, você vai sair daqui, você vai sair daqui. O seu alvará vai cantar e você vai levar Deus para as pessoas lá fora, assim como você já está trazendo aqui para nós aqui dentro. E com mais ou menos ali 38 a 41 dias, eu não me recordo 100%, já faz um bom tempo, teve o meu julgamento, despedi de todo mundo ali e tive o meu julgamento. No meu julgamento, tinha a juíza que tomou conta do meu caso, ela tinha uma filha, essa juíza era bem famosa aqui, nome Perla. Ela perdeu uma filha para as drogas. A filha dela morreu por overdose. Então ela odiava traficante. E antes de eu ser preso nesse artigo, eu já tinha sido preso outras vezes. Eu tinha sido preso 2 vezes pelo tráfico de drogas e uma vez pela prática de usuário, né? 233 e um artigo 28. Então ela viu lá na minha ficha que eu já tinha sido traficante. Então, assim, a probabilidade, pelo fato de estarmos na Copa, pelo fato de ela ter a filha perdida, vários colegas meus que já tinham passado por ela e eram traficantes, não voltavam, pegavam de 6 meses, porque para os de menores também tem pena mais dura. Não é tão rápido assim, não. Na maioria das vezes vão e saem quando é o primeiro artigo, né? Mas quando já é reincidente, a probabilidade de voltar é muito pequena para as ruas, né? E ela, você pode ser sentenciado de 6 meses no mínimo 6 meses a 3 anos de detenção, assim como alguns amigos meus já tinham tomado já essas penas já. E ela ali, ela olhou para mim, eu contei para ela, porque quando eu cheguei eu dei um depoimento. E ali eu disse, olha, eu menti naquele depoimento, eu entreguei a minha vida a Cristo na cadeia. Se for de eu ficar preso, fique em paz, eu vou continuar adorando meu Deus, talvez o meu ministério é dentro da cadeia mesmo, mas minha vida é diferente e se vocês quiserem, vocês podem rasgar esse depoimento que eu quero dar o meu depoimento correto. Não delatei ninguém, obviamente, mas disse para eles o que tinha acontecido na realidade. E ali ela olhou para o meu rosto, uma fase que eu não esqueço, no papel que ela tinha para assinar, tinha ali fechado, semiaberto e aberto, liberado. E a caneta dela passou ali, meus irmãos, nos 3 quadradinhos ali. Mas para honra e glória de Cristo, ela colocou ali ela olhou para os meus olhos e disse assim, eu vou te dar uma chance. E ali num estalo, num pulo, eu dei aquele brado, eu só preciso dessa, minha amiga, eu só preciso dessa. E aí ela me deu a sentença ali de liberado, porque Deus já sabia que eu estava disposto literalmente independente, trancafiado ou não, que eu ia honrar e glorificar o nome dele com essa minha história, com essa minha vida. E dali até hoje, meus irmãos, venho seguindo, entregando meu coração a Cristo diariamente, venho trazendo essa minha história na forma de mostrar como que o nosso Deus tem o poder de transformar as nossas vidas, de como que ele tem o poder de tirar uma pessoa de qualquer lugar que seja, que qualquer demônio, qualquer satanás não tem condições nenhuma de segurar nenhum obreiro de Deus, nenhum ser humano nessa terra,
que ele queira, se ele quiser a oportunidade, se ele querer, Deus tem o poder de tirar nós de qualquer armadilha, de qualquer mar de pecado, de qualquer lamaçal. Eu sei o que é estar perdido, meus irmãos. Eu sei o que é estar afundado no mais profundo do abismo do pecado, mas sentir como que é sair de dentro desse buraco. Uma mensagem que eu quero trazer para vocês, meus irmãos. Não deixem de evangelizar, meus queridos. As ruas estão cheias, meus irmãos. O evangelismo é nas ruas, meus irmãos. Devemos estar nas igrejas, sim, mas vamos sair para as ruas, meus irmãos. Hoje eu não deixo de evangelizar uma pessoa que sequer, meus queridos, seja num sacolão, seja nas ruas, seja na hora que eu estou tomando um café, eu olho no rosto daquela pessoa, eu já trago, porque pode ser a pessoa que eu vou estar tirando do mundo do crime, tirando do mundo da prostituição, tirando do mundo uma imoralidade sexual, tirando de talvez de bater na esposa dentro de casa. Então, assim, uma palavra que a gente deixa, meus irmãos, arrependei-vos dos seus pecados, as pessoas já sentem já. Então não vamos deixar de pregar o evangelho, porque se não fosse esse pastor que foi lá pregar o evangelho para mim, dentro daquela cadeia, a probabilidade de eu não estar aqui contando esse testemunho para vocês, honrando e glorificando o nome do meu Deus, do nosso Deus, seria grande, meus irmãos. Então vamos levar essa mensagem adiante, porque Deus pode transformar, mas a ferramenta que Ele tem somos nós, para trazer esse evangelho maravilhoso, transformador, que transformou a minha vida e pode transformar a de várias pessoas aí também. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês, meus queridos. Deus seja louvado pela vida de cada um. Santíssimo Deus, poderoso, maravilhoso, Deus que cura, Deus que nos dá autoridade para ir até as ruas, poder espantar esses demônios do coração destas pessoas que fazem as coisas erradas, Senhor. Deus que cura, Deus que protege, Deus que transforma. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela transformação que o Senhor fez na minha vida. Obrigado pela transformação que o Senhor fez na vida de cada um aqui. Sei que cada um tem uma história, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor nos capacitar para poder levar a Tua mensagem às pessoas que estão perdidas, Senhor. Obrigado pelo Senhor nos dar coragem, nos dar força para podermos estar retirando pessoas do crime, retirando pessoas dos prostíbulos, retirando pessoas das imoralidades, dos carnavais, das baladas, dos baile funk, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos capacitar, nos motivar, nos dar esse poder, Senhor. Oh Deus eterno, eu peço, Senhor, meu Pai, que o Senhor traga para aqueles que sentem talvez uma timidez, um medo, tira todo espírito, Senhor, de medo, de covardia, de sair para as ruas, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, o Senhor está pertinho de voltar, meu Pai. E nós temos essa missão, meu Deus. Satanás é ousado na destruição. Eu sei disso, Senhor. Mas o Senhor nos dá poder, meu Pai, para sermos ousados também na missão de trazê-los de volta, na missão de quebrantar esses corações, de semear a semente do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim o Teu Santo Espírito trabalhando na vida de cada um ali. Deus eterno, que em nome de Jesus, Senhor, possamos buscar esta transformação diária para nós mesmos também, para que possamos encher-nos de Deus, encher-nos de Jesus Cristo nos nossos corações, para podermos levar esta energia, este poder de transformação para as pessoas que estão aí fora, meu Pai. Deus eterno, ser com cada um aqui, leva a cura, Senhor, para cada um aqui que necessita, para os familiares. Leva liberdade, Senhor, para alguns cativos que querem trazer a renovação de vida, transformação, Senhor. Senhor, ser com mães, pais que têm filhos que estão no mundo, marido, às vezes esposa, às vezes tio, pai, que tem pessoas que estão fora dos teus caminhos, Senhor. Traga-os de volta, meu Pai. Quebranta o coração deles, Senhor, e nos capacita, Senhor, para podermos estar sempre que possível, meu Pai, a cada segundo de respirar das nossas vidas, estar evangelizando estas pessoas, que possamos ser testemunhos vivos, Senhor, do Teu Evangelho, que possamos ser espelhos de Cristo, meu Pai, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Muito obrigado pela oportunidade aqui, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado pela vida de cada um.
Amém, Senhor.